Olá pessoal, vamos agora começar a operacionalizar o sistema CNO. Vou mostrar para vocês como utilizar o CNO dentro da suíte de aplicativos. Bom, primeiro a gente vai logar na suíte, igual fazemos todos os dias. Já dentro da suíte, a gente vem aqui no início rápido, coloca CNO, quem não tiver o favoritos, né? Clica o CNO, aguarda o sistema carregar. Bom, quando você inicia o CNO, ele aparece apenas essas duas funcionalidades, consultar CNO e consultar SEI, todos eles fora do contexto. Por quê? Porque as funcionalidades do CNO só vão aparecer se você colocar um NI no contexto. Então você tem que colocar aqui um CPF ou um CNPJ no contexto da suíte para que todas as funcionalidades apareçam. Se não, você só consegue aqui fazer consulta de SEI sem contexto, que é, digamos que o contribuinte aparece lá com uma SEI, mas não sabe de quem é, tem um número. Ou então você está fazendo uma pesquisa, um trabalho, e você encontra uma SEI só o número. Então você vem aqui, coloca o número da SEI, e aí ele vai apresentar para você a SEI. Assim como se você consultar o CNO só com um número, ok? Aqui no consulta SEI fora do contexto, você pode fazer muito mais do que a simples consulta. Você também pode utilizar essa funcionalidade. Digamos que você tem uma SEI que você não consegue encontrar ela na hora que for fazer uma migração para o CNO. A gente sabe que tem cadastro de SEI que falta muita informação, às vezes falta até mesmo o responsável. Então você colocou aqui o número da SEI, pois consultar, vai aparecer a SEI, você seleciona e vai mostrar todo o cadastro da SEI que foi migrado do Syscall para cá. E aqui embaixo você tem os responsáveis. Digamos que isso aqui está errado e você quer colocar o responsável correto aqui para poder migrar dentro do CNO. Então você vem aqui, ó, exclui o responsável e inclui um novo responsável aqui, digitando o CPF. Nesse caso aqui ele só pôs CPF porque é /6. Se fosse /7, ele ia aparecer um CNPJ também. Você escolhe que tipo de vínculo ele é. Isso aqui, gente, ele não é o CNO ainda. Ele ainda é uma SEI carregada na base do CNO, que você altera aqui, para poder, quando você colocar o NI do responsável aqui em cima, ele puxar essa SEI. Porque a gente sabe que tem muita SEI com a informação errada. Ok? Mas o CNO, para ser trabalhado, você tem que colocar o NI no contexto. Então vamos colocar um NI no contexto. Colocando o NI no contexto, ele vai aparecer todas as outras funcionalidades do CNO. Atenção que aqui está aparecendo a funcionalidade transferir responsabilidade e restabelecer responsabilidade. Essas funcionalidades só estarão disponíveis depois da integração com os demais sistemas, que seriam o Cero e o SysObjaPref novo. Então, só quando houver a integração, quando entrarem em produção esses outros sistemas, é que nós vamos passar a enxergar essas funcionalidades. Por enquanto, elas não trabalham com os sistemas atuais da DataPrev, então elas ficarão indisponíveis. Correto? Bom, pessoal, agora a gente vai ver como que se cadastra uma obra nova, ok? Então a gente vai utilizar essa funcionalidade inscrever nova obra, viram aqui, inscrever ou alterar obra. Tem também na tela principal, se você entrar. Selecionado aqui. E essa nova obra, será uma obra de construtora. Então nós vamos fazer aqui
Escrever nova obra como se nós fôssemos uma construtora. Aqui o sistema apresenta a aba procedimento de ofício, que você só vai selecionar sim se for um procedimento que você está fazendo com processo administrativo, uma decisão judicial, ou outro tipo, se fosse um dossiê, e você queira fazer a informação para ficar resguardado por algum motivo, ou porque você não está fazendo porque você quer, ou porque o contribuinte pediu, algum outro procedimento, você coloca. Caso não seja esse, você põe não, né, que já vem de praxe o não, e passa para a próxima tela. Na próxima tela, nós teremos a aba alvará, e aqui o sistema mostra todos os alvarás desse NI que está no contexto. Se você quiser fazer a inscrição vinculando o alvará, você clica aqui no botão vincular. Se não, você clica pré-preencher. Qual a diferença? O vincular o alvará, ele vai criar um elo de integridade entre o CNO e o alvará lá no Sysobra-Pref. Então você não vai poder mudar, a não ser que você altere o alvará lá no Sysobra-Pref. Caso contrário, você não altera o cadastro. O sistema ele puxa todas as informações do alvará e você não muda mais. O pré-preencher, ele só utiliza as informações do alvará para pré-preencher o cadastro, para facilitar o cadastramento. Mas ele deixa você inserir novas informações, corrigir informações erradas, mas não cria esse vínculo de integridade que é mais interessante. Contudo, a gente sabe que tem alvará que não tem número de prédio, então assim vai ser difícil a gente utilizar, porque depois fica faltando essa informação. Se, no caso da construtora, o alvará for de outro proprietário, você pode vir aqui em cima e trocar o NI do titular do alvará. Digamos que seja uma pessoa física, você vem aqui, clica alterar titular, coloca o CPF da pessoa física e ele vai mostrar os alvarás daquela pessoa física. Só duas observações. Esses alvarás serão os que forem cadastrados no novo Sysobra-Pref, então não vai aparecer alvará de 1, 2, 3 anos atrás. E também essa funcionalidade só vai estar disponível quando o novo Sysobra-Pref entrar em produção. Então, por enquanto, até essa integração com o novo sistema, Sero e Sysobra-Pref, vocês não vão ver alvarás aqui, ok? Então, não tem alvará, você vai para o próximo passo. Bom, como a gente está fazendo uma inscrição de construtora, então a primeira coisa aqui na aba responsáveis, o sistema pergunta: a responsabilidade dessa obra será de uma pessoa jurídica, construtora, consórcio ou líder de consórcio, contratado para executá-la? Então, no caso aqui, você vai colocar sim. Aí, se eu deixar não? Se deixar não, ele não abre o vínculo construtor aqui embaixo. Ó. Então, você coloca sim. Aí, ele pergunta quem é o CNPJ responsável. No caso aqui, ele já puxa o CNPJ da próprio NI que está fazendo a inscrição, que é o correto. Se for outro CNPJ, ele vai dar um erro. Então, nós vamos colocar aqui um outro CNPJ só para vocês identificarem o erro que acontece. Ó, ele vai dizer que, como a obra será totalmente executada por uma pessoa jurídica construtora, consórcio ou líder de consórcio, que não é do NI, né? Que não é do contexto da suíte, não será permitido continuar esse cadastro. Compete a essa pessoa jurídica, construtora, consórcio ou líder de consórcio, escrever a nova obra. Então, é uma forma de evitar que a pessoa faça o cadastro errado, mas ele também pode clicar não e fazer errado, como vocês viram. Mas no caso aqui, a gente vai fazer da forma correta. Então, vamos colocar o CNPJ que está no NI como se fosse fazer a obra. Então, ele não dá o erro e já abre para mim o vínculo construtora ou líder de consórcio. Então, eu vou escolher construtora. Esses dados aqui do responsável são tirados do cadastro de CNPJ da Receita. Se fosse pessoa física, o CPF também do cadastro de CPF. Se tiver algum dado errado, tem que corrigir o CNPJ via DBE e o CPF via procedimento de alteração de CPF, ok? Não é aqui no CNO que você corrige esses dados. Próximo passo. O sistema abre a aba Informações da obra. Então aqui, muito parecido com o que a gente tinha no Syscall, você vai colocar o nome da obra. Então vamos colocar lá, obra de construtora
construtor faz de tudo. Aí coloca o início da obra, você pode colocar uma data de início retroativa, a data de hoje, só não pode ser data futura. Isso não mudou, sempre foi assim. Então você vem aqui e coloca dia 2 de janeiro. Você escolhe quantos quinais forem necessários. No caso aqui a gente vai simular a construção de um prédio de apartamentos. Então a gente vai colocar a construção de edifício. É metro quadrado, mas poderia estar fazendo uma obra de quilômetro, de metro cúbico, de quilowatt, quilowatt-hora, ou outra designação, tipo de metragem ou medição que houver. Se você colocar esses outros aqui, metro cúbico, vai aparecer aqui a medida que é e qual é o número do contrato. Não é o nosso caso, nós vamos permanecer metro quadrado, ok? Para fazer o enquadramento. Aqui, ele pede a inscrição original. Essa inscrição original só é preenchida quando for obra de adquirente. Que é aqueles casos que a incorporadora ou construtora não entrega a construção, os adquirentes vão lá, terminam o prédio e depois cada um vem regularizar a sua parte. Só que eles só conseguem colocar a inscrição principal, né, que a gente chama de inscrição mãe, que era a inscrição da construtora ou incorporadora, no atendimento. Eles não conseguem fazer isso via ECAC. Então, esse campo só aparece para nós aqui na suíte. Não é o caso de inscrição de adquirente. A gente passa para o endereço. Aqui no endereço você pode escolher Brasil ou exterior. Se for exterior, ele só exige 2 campos, que é o campo da cidade e o país, certo? Se você tiver os outros dados, você pode colocar também. Mas aqui a nossa obra é no Brasil. Vamos colocar um CEP. Esse CEP é o da tabela TOM. Então é a mesma tabela do CPF e do CNPJ. Vamos colocar um CEP de rua, que eles vão ver que ele já vai pré-preencher todos os dados. Vamos colocar aqui CEP de rua. Aí você vai colocar o número do prédio. Então vai ser número 1000. Tem o complemento, se você quiser colocar assim, lote 1 da quadra 1. E aqui tem uma informação nova, que é o código de localização desse cadastro. Vocês vão ver que isso vai começar a aparecer em todos os cadastros da Receita. E esse código é o Plus Codes, que é um sistema de georreferenciamento da Google. E a Receita Federal ela tem uma licença para usar isso. Se você quiser colocar o código aqui no cadastro, por enquanto não é obrigatório, mas eu sugiro que você comece a colocar, porque depois a gente vai ter que preencher, porque uma hora vai acabar sendo obrigatório. Então você clica aqui no link, ele vai abrir o aplicativo do Plus Codes, você coloca o endereço da obra, igual está lá. E ele vai te trazer o Plus Codes, que é esse código aqui embaixo. Você seleciona, copia e cola aqui no CNO. Só. Aqui embaixo tem o campo observações, que é para você, se às vezes não cabe no endereço, às vezes é um canteiro de obras, tem várias ruas, ou é uma gleba, é um sítio, é área rural. Então você pode colocar aqui também uma descrição dessas informações para melhor identificar o endereço da obra. Próximo passo. Como é uma obra de construtora, ela foi contratada por alguém. Então vocês vão verificar que a próxima aba que abre é a aba contratantes. Então você tem que colocar um contratante, seja física ou jurídica. Nós vamos colocar aqui uma pessoa física que contratou essa construtora. Qual que é a data de início do contratante? A data de início do contratante é a mesma do início da obra, a não ser que ele já seja um segundo contratante, né? Se for um segundo contratante, aí vai ser a data que ele entrou no meio da obra, né? Que a obra já está em andamento. Mas aqui no caso é um contratante inicial, então é a mesma data de início. Aqui você não coloca término, por quê? Porque esse contratante, você não sabe quando vai terminar a obra, então você não vai colocar término, a não ser que você queira colocar um novo contratante.
Ah, mas eu estou cadastrando uma obra que ela já estava na CEI e está encerrada. Não coloca término, só coloca término quando tiver um novo contratante. Do contrário, você deixa em branco. Clicou em incluir. Certo? Então, não coloca a data de término. Mesmo que você esteja migrando uma CEI já encerrada do sistema anterior. Na próxima aba, aí você começa o enquadramento. Então, nós vamos fazer um prédio de apartamentos, uma obra nova, mas poderia ser qualquer uma dessas, era só você escolher. No caso aqui é uma obra nova, ela tem quadra e tem piscina, esse prédio, é um condomínio. Na próxima tela ele pergunta qual é a tabela que a gente vai utilizar, se é residencial, no caso aqui é o residencial multifamiliar, a quadra também é multifamiliar e a piscina também, é a mesma tabela que vai ser utilizada. Na próxima aba ele pede o tipo da obra, aqui nós vamos colocar alvenaria, tudo alvenaria, poderia ser madeira, mista, ok? Isso nada mudou ainda no enquadramento, tá, gente? Não mudou nada. Na próxima aba, então, ele pede as áreas. Então, vou colocar aqui que o prédio tem 5.000 metros. Essa área principal é o corpo principal do prédio. Vocês já devem ter presumido isso. E os complementares são essas outras áreas diferentes aqui. Isso são nomenclaturas do CERO, do novo sistema de regularização que vai entrar, e que aqui ainda, por enquanto, a gente só está informando a área. Ah, mas, Ângelo, onde que eu informo garagem, piscina, área de churrasqueira? Não tem. Então, se não tiver nas áreas complementares, a área que você quer colocar separado, você coloca junto com a principal. Então, se eu tiver garagem aqui, ela vai estar dentro dos 5.000 metros. O que eu consigo informar separado? A quadra. Então, eu tenho uma quadra descoberta de 50 metros quadrados e tenho uma piscina descoberta de 50 metros quadrados também. Aí, os outros redutores, não vai ter mais? Gente, isso não sei. Vai estar no CERO. Isso é o CERO que vai determinar. O cadastro não trata dessa parte. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que ele dá as áreas resultantes. Então, a área complementar resultante aqui é 100, que é a soma das duas áreas, e a área resultante do cadastro é 5.100 metros, que é os 5.000 mais os 100. Ele não deduz, diferente da DISO, né? Na DISO a gente deduz, aqui não. Aqui ele soma. Isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Na aba seguinte, ele traz um resumo de todo o cadastro que você acabou de fazer. Então, você dá uma olhada, vê se está tudo certo, se não tem nada errado. Se tiver, você volta nas abas e corrige. Estando tudo correto, você finaliza o cadastro. Finalizou o cadastro. Ele aparece o número do CNO. Vocês vão ver que ele é /7 porque é uma obra de pessoa jurídica. Se fosse física, ia sair /6. E isso é assim porque o sistema tem que trabalhar dessa forma, porque os atuais sistemas da DataPrev não enxergam de outra forma. Quando houver integração, vai ter uma mudança, é bem simples, vocês não vão nem perceber, mas o sistema vai tratar isso de forma diferente. Por enquanto, ele vai trabalhar como sempre fez a matrícula C. Você pode tirar o comprovante aqui, clicando em imprimir comprovante de inscrição. Você enxerga aqui o comprovante de inscrição.